E aí o Cruzeiro campeão, vem o Campeonato Brasileiro, o Marcelo vai embora, o Paulinho McLaren retorna, e aí você fez uma grande dupla com o Paulinho McLaren, que quem acompanha a gente aí nos próximos dias, eu vou publicar algumas matérias antigas entre de você e do Paulinho, com comemorações lá do Arigatô, não sei se você se recorda, do Paulinho fazendo assim. Você já falou sobre a chatice que está se tornando o futebol, e nessa época essas comemorações eram ali normais, de praxe, né? Até você como jogador, e outra coisa também, eu fiz uma live com o Paulinho há pouco tempo, e tem uma coisa que pouca gente se recorda, e até hoje eu não consegui as imagens. Eu me recordo que eu estava no Mineirão. Quando ele faz o gol galinha, você vem para o lado dele e mata o Galo. Faz assim naquela comemoração. Tanto que na entrevista ele fala, na entrevista após o jogo, ele fala assim, nós matamos o Galo. E aí, conversando com ele na live, a gente não tem imagem disso, já procurei de todo lado, e eu acho que se você fizesse um negócio desse jogando futebol hoje, você ia tomar uma punição aí, não ia? Muito sério até, né? Só falta, como eu falei antes, né? Só falta eles proibirem de fazer gol agora, que o resto não pode fazer mais nada, né? Tinha essa provocação, McLaren é uma pessoa fantástica, eu sou fã dele e é um grande amigo que eu tenho, né? Então, assim, dentro de campo, da forma que ele pedia a bola, eu sabia onde é que ele estava, isso era com os atacantes que o Cruzeiro sempre teve, e ele tinha uma maneira diferente, e foi numa brincadeira com essa situação aí do Arigatô, e ele pedia a bola suru, né? Tinha nada a ver uma coisa com outra, suru, eu deixava a bola passar, fazia o corta-luz, e teve um lance num jogo, se não me engano, foi contra o Nacional de Montevidéu, no Mineirão, que não sei se foi o Ricardinho ou o Fabinho que me passou a bola, e ele disse, suru, eu abri a perna e a defesa todinha do Nacional veio atrás de mim, a bola passou no meio da defesa, que eu abri as pernas e a bola passou, e o Paulinho saiu na frente do goleiro, ele driblou o goleiro e chutou a bola na trave ainda. Né? Eu falei, esse suru aí não está funcionando não, vamos mexer com esse negócio mais não, né? Mas assim, tem muitas situações assim, o McLaren para fazer gol era danado, comemoração, essa coisa de inventar uma maneira de comemorar, era uma alegria muito grande. Hoje você não pode fazer nada, volto a dizer, está muito chato, né? Só falta proibir os gols agora, não podem mais fazer gol. Com certeza. Nesse mesmo jogo do Nacional, tem um lance seu também que é extraordinário, que eu vou publicar também em poucos dias, que você você faz um toque de peito para o Paulinho McLaren. O Nonato cruza você de fora da área com o peito, amacia a bola para ele e ele chuta na rede pelo lado de fora. Você lembra desse lance? Lembro também. Que a gente tinha... Era um pouquinho mais de qualidade que a gente tinha nesse grupo aí. O Nonato... O que eu vou falar do Nonato, né? Ele era tudo de bom. Né? Tudo de bom. Que jogava o Nonato, vinha pelo lado de fora, vinha pelo lado de dentro, batia com as duas pernas. É um super inteligente, uma saúde de ferro, um líder dentro e fora de campo. Então, assim, são pessoas assim que o Cruzeiro teve e que eu acho, né, que ele deveria estar agora nessa situação de ajudar o Cruzeiro para reerguer, mas dentro do Cruzeiro realmente. Queria que ele que fosse o presidente do Cruzeiro, né? Vive o Cruzeiro, respira o Cruzeiro, sabe de tudo do Cruzeiro. Né? Eu acho que o Cruzeiro precisava de uma pessoa Nonato, Raimundo Nonato, como eu chamo ele, né? De estar aí bem à frente e comandando esse clube aí, que ele tem totais condições para que pudesse exercer essa função aí hoje. Com certeza, e a gente espera que essa nova gestão do Sérgio Santos Rodrigues esteja cada vez mais de portas abertas para os ídolos estarem dentro do clube, realmente fazendo a diferença. E ainda nesse ano de 96 aí, Palinho, o Cruzeiro foi um segundo semestre arrasador, chegou na final da Supercopa, passando pelo Boca, infelizmente perdeu o Vélez, a primeira partida aqui no Mineirão, debaixo de um dilúvio impressionante, que eu estava presente, acho que eu nunca vi tanta chuva na minha vida, e a segunda partida lá
e na Argentina, que o Cruzeiro não conseguiu o placar. Quais as recordações dessa final? Ficou o gostinho que poderia ter sido campeão e aquela coisa de jogar a Supercopa no meio de semana e Brasileiro no final de semana, o Cruzeiro líder, se tivesse sido o campeonato por pontos, hoje teria sido campeão. Você acha que isso tirou um pouco o fôlego que o Cruzeiro acabou não levando nenhum nem outro? Não, eu não vejo assim, não. É muito melhor você jogar do que estar treinando. Treinando é muito complicado, porque a situação do jogo te faz mesmo estar no limite, né? O treinamento, ele pode chegar perto desse limite, e quanto mais você joga, melhor é. E quanto mais você joga, você aprende a ganhar mais, né? Quando você perde, é muito duro e você fica doido para chegar ao outro jogo logo, para você jogar. Então, eu acho que, por mim, eu passei um bom tempo no São Paulo jogando segunda, quarta, sexta, domingo, terça, quinta, sábado, eram jogos seguidos, jogos para a seleção. E quanto mais jogos você tiver, você conhece mais seu companheiro, você está mais perto dele toda hora, você sabe onde é que ele gosta mais de receber a bola. Treinamento, muitas vezes, você não tem esse tempo todo que se tem para estar jogando, e aí você tem que estar ali ligado o tempo todo. Eu acho que o Cruzeiro não venceu as duas competições, essa do Campeonato Brasileiro, você disse tudo, né? E a outra situação é que um jogo de um dilúvio, igualzinho você disse, é complicado demais. E você jogar uma decisão fora da sua casa e com um grande clube que é também, é um resultado natural que viesse qualquer um dos dois lados o título. Logicamente que a gente queria vencer, queria voltar como campeão, mas infelizmente não aconteceu. É um baque muito grande, perder é sempre muito ruim, ainda mais um título, um jogo decisivo, uma final. Isso aí é uma coisa que te deixa também bem triste, mas são coisas que acontecem e que a gente tem que levar essas derrotas para um ponto mais à frente, para que você não cometa os mesmos erros, não deixe de fazer o que você poderia ter feito para conquistar a vitória. E o Cruzeiro jogou a final, o primeiro jogo, esse jogo do dilúvio, numa quarta. No domingo, enfrentou, ou no sábado, se eu não estou enganado, enfrentou a Portuguesa no Morumbi, onde, com alguns minutos de jogo, teve aquele apagão estranho, e aí na volta o Cruzeiro não jogou, o Rodrigo Fábio fez 3 gols. O que aconteceu com o Cruzeiro naquela partida? São coisas, tem dia que não dá para explicar, né? A gente busca explicações e não tem. É difícil de falar uma explicação, dar uma explicação. Eu aprendi que enquanto que os vitoriosos comemoram, os perdedores buscam desculpas, né? E não tem desculpa, a Portuguesa foi melhor, ganhou. Não adianta a gente ficar buscando uma situação que aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Eles ganharam porque foram melhores e o Cruzeiro naquele dia não fez pelo menos o natural do time do Cruzeiro, e aí aconteceu a derrota. E aí na outra semana joga a final na Argentina, volta e no sábado à tarde enfrenta a Portuguesa no Mineirão, com o Mineirão lotado, e que a gente tinha certeza que o placar do primeiro turno, que foi 4-1, iria se repetir. O Cleison fez 1-0, que o Paulinho bateu a falta e ela sobrou para o Cleison, e acabou que ficou por ali mesmo. Ficou aquele sentimento que poderia ter feito pelo menos mais um gol ali? Fica lógico, né? Você está tão pertinho da situação que você precisava e isso não acontece. É frustrante, é complicado, é difícil você dizer, como eu disse, né? Você buscar explicações depois ainda do que ocorreu, você o tempo inteiro jogando, tentando fazer a condição do resultado que te dava uma condição de classificação, de vitória, de conquista de título, ela não vem, é muito frustrante, né? E foi muito frustrante aquele grupo não conseguir mais essa competição. E eu estava presente também no Mineirão nessa partida, mesmo com a frustração, a tristeza de todos, boa parte da torcida também bateu palma, reconheceu todo o esforço e o empenho do time. Acredito que isso tenha sido de extrema importância para o grupo para seguir para o próximo ano, né?
Sem dúvida alguma, né? Como eu disse, a torcida do Cruzeiro sempre esteve com aquele grupo, porque eles sempre nos viram com uma responsabilidade, um respeito muito grande pela camisa do Cruzeiro. Nós não escolhíamos lugar para ir jogar. Onde que era marcado o jogo, nós estávamos lá para jogar. A responsabilidade de representar bem essa camisa sempre foi muito forte, né? E nós reconhecíamos o tamanho que é e que era o Cruzeiro naquela oportunidade também. Então, assim, a gente não tinha nada mais que fazer do que representar muito bem as cores do Cruzeiro, e é o que a gente buscava fazer. E por isso que a gente tinha esse retorno da torcida. Eles nos vinham dessa forma, nos respeitavam porque sabiam que ali dentro tinha os homens ali que iam respeitar muito aquela cor, aquela camisa, aquela maneira que todo mundo queria de ser um time grande, de vir para dentro dos outros times, respeitando os outros times, jogando futebol. E o Cruzeiro sempre fez isso. Com certeza. Vamos aqui agora falar dos comentários aqui do pessoal que está acompanhando a gente. O João Paulo Big, lá do canal do Zero, falando aí, fala ídolo. O Fernando Rodrigues, craque. O Tomás Rezende, que está sempre acompanhando a gente aí, fala, bela entrevista, Palinha jogou muito com o Capita Nonato, obrigado por honrar as 5 estrelas. O Leonardo Godinho, salve Diego, um abraço a você e ao craque Palinha, jogava demais. O The Rock fala aqui, boa Diego, continue nessa batida que vocês irão longe, conta com o meu apoio. O Palinha é ídolo. E o The Rock aqui também comenta dentro daquilo que você falou das comemorações, fala aqui assim, pior que é mesmo, daqui a pouco vão proibir de fazer gol bonito. Se o cara humilhar demais a defesa, a turma vai falar que não pode. Só essa que falta, né? Vão anular os gols, né? Não pode. O Messi tá perdido. Cristiano Tá mais ou menos Ronaldo. por aí. O Gleidson manda um abraço pro Palinha, sou seu fã demais. Não esqueça no jogo que ele arrebentou com o Colo-Colo lá no Chile. A gente ainda vai chegar lá, Palinha. Você vê aí como é que é para você receber esse grande carinho, essa adoração que você tem da torcida do Cruzeiro, que ainda parece que você ainda está jogando ainda. Isso é fantástico, né? Sabe, a grande alegria que eu acredito, não só eu, como todos que passaram pelo Cruzeiro e ajudaram o Cruzeiro a conquistar títulos importantes da forma que foi esses 2 anos que esse grupo praticamente ficou quase que o mesmo, né? Ajudar o Cruzeiro a conquistar esses títulos e ficarmos marcados na história do clube da forma que nós ficamos e receber esse carinho da torcida do Cruzeiro, o respeito das pessoas, mesmo quando nós perdíamos, te respeitar e saber que você não afinou, né? Para não falar outra palavra, não afinou, mesmo perdendo. Então, assim, isso aí é muito gratificante, é o que vale a pena, o que traz na nossa memória, né? Que valeu muito a pena ter feito todo o esforço, ter tido a oportunidade de vestir a camisa do Cruzeiro, a oportunidade de jogar os campeonatos que o Cruzeiro nos proporcionou a jogar e sair vitorioso. Então, isso aí é gratificante e é de missão cumprida dentro de um clube do porte do Cruzeiro. E antes da gente entrar aqui no ano de 97 em si, eu tinha programado aqui lá para o início, mas agora eu vou voltar. Você sempre foi um jogador moderno para a época, né? Você foi campeão no São Paulo, jogando com a 9, fazendo falso 9, que não era de praxe na época, é muito pouco utilizado. Depois no Cruzeiro você se tornou o camisa 10, né? Clássico ali mas em algumas situações também, igual na época do Paulinho McLaren, você voltou a fazer essa função de falso 9, revezava com ele bastante também, que ele tinha essa facilidade de sair para os lados. E você acha que isso foi um diferencial na sua carreira, ter essa capacidade de estar um pouco à frente do seu tempo, podemos dizer assim, e isso tem a mão do mestre Tele? Com certeza, né? Com certeza teve muito a ver dele. Eu tinha uma condição física muito boa também, meu peso me ajudava bastante, pequeno, né? E eu era um meio atacante que entrava dentro da área. Hoje, qual o jogador que joga com a camisa 10 que entra dentro da área para finalizar? Eu entrava muito na área, finalizava com os 2 pés, né? Com o pé direito, pé esquerdo, de cabeça, fiz muitos gols de cabeça.
Então, assim, eu tive essa facilidade devido ao que eu passei 4 anos com o Tele, a cobrança dele, e também a minha história que eu tive no América antes, com o Jair Bala, com os outros treinadores que passaram, o Procópio, né, o Pinheiro, o Carlos Roberto, e tem ali a minha historinha lá no Venda Nova, Santa Teresa, sabe, que me instruíram muito. Eu tive muita felicidade de ter os treinadores que eu tive na minha formação. Então, assim, era menos difícil para mim poder me localizar dentro do campo e me posicionar dessa forma. Eu não tinha um posicionamento fixo. Eu nunca tive um posicionamento fixo, nem quando eu comecei a jogar, acho que com 10 anos de idade, porque eu tinha liberdade de movimentar o campo todo, né? E aí você tem treinadores que te dá também essa liberdade, não é aquele robô que você fica só naquela posição ali. Então, para mim, não teve muita dificuldade, não. E para quem sempre acompanhou sua carreira igual eu acompanhei, você tinha também uma visão tática, que hoje em dia a gente não vê nos jogadores, né? Eu me recordo muito que, às vezes, quando o bicho estava pegando para o lado do Cruzeiro, principalmente, você ia lá atrás, do lado do Fabinho, buscava a bola lá, distribuía lá de trás. Quando olhava, você já estava lá na frente, aberto, tabelando com o atacante. Por que você acha que, hoje em dia, a gente não tem mais um jogador com a visão tática que você tinha? O que está acontecendo com a base do futebol brasileiro? Eu acho que como a gente falou, que parece que daqui a pouco não vai poder fazer gols mais, né? O que acontece é que deixaram muito de treinar muito com a bola, né? Você precisa gostar da bola, você precisa ter um carinho com ela, dormir com ela, fazer um carinho realmente dela, conversar com ela. Isso não existe mais. É muito raro você ver um clube que trabalha bastante bola, com bastante bola. Eu sempre trabalhei com muita bola, desde de moleque, né? Então, assim, era menos difícil, porque ela respeitava, né? Então, você trata ela bem, vai te respeitar. Eu acho que está faltando hoje mais treinamentos com bola, treinadores com mais capacidade, não de teoria, mas de prática, para poder instruir esses jogadores mais novos de hoje, mostrar a eles como tem que dominar uma bola, passar uma bola, né? O fundamento quase não se tem mais. Hoje é muito campo reduzido, muito cone para dentro do treino, parece que vai descer um avião ali dentro do gramado, né? Estou montando pista ali de aterrissagem de avião, né? E o jogador, às vezes, ele fica tão focado nessa situação que ele tem que posicionar aqui, posicionar ali, ele esquece que ele precisa da bola, né? Eu acho que é o que está faltando hoje, é ter muito mais prática. Quem já esteve ali dentro do campo, dentro dos vestiários, sabe o que acontece. Todo dia tem uma coisa diferente, realmente. Não é só você estar acompanhando de fora. O torcedor vai ao treino todo dia, por exemplo, mas não sabe o que acontece ali dentro do vestiário, naquela conversa que às vezes você conversa, tem um companheiro seu que tem dia que não está bem, você tem uma liberdade de conversar com ele. Então isso aí está faltando muito futebol hoje, espalhou muito. Hoje não tem mais essa harmonia. Eu acho que está faltando uma harmonia muito maior entre os treinadores da base, os treinadores profissionais. Eles não têm tempo e não têm mais paciência para estar treinando ou corrigindo os erros que esses jogadores, quando chegam no profissional, eles acham que já são craques também, que jogam mais que todo mundo, e aí complica para você corrigir. Então é na base que tem que corrigir, mas muitas vezes você não treina os treinadores, pessoas adequadas para poder passar isso a essa molecada toda. E além disso também eu acompanho bastante a base, a gente vê que desde lá dos 10, 12 anos, os grandes clubes de futebol preparam os times da base para ganhar, né? Não para formar jogador. E dificilmente a gente vê aquela formação tradicional do losango no meio de campo, né? O camisa 5, o marcador, o meia direita de um lado, o meia esquerda do outro, o camisa 10 clássico ali na ponta do losango. A gente está vendo que isso, o futebol acabou, a gente não vê mais camisa 9, a gente não vê mais camisa 10. Você, na sua experiência como treinador e agora como gestor, você tem tentado mudar isso de alguma forma para que esse losango básico da formação do jogador volte às categorias de base por onde você passou e onde você está agora, que, para quem não sabe, você agora é o presidente do Almerim, União Almerim, lá de Portugal, e nós, no Informativo Cruzeiro, iremos levar ao torcedor, toda quarta-feira, informações do Clube do Palinha.
Então, é que eu acho que falta mais esse toque com a bola, sabe? Tá com ela toda hora, trabalhar bem com ela, e aí fica menos difícil, cara. Porque você precisa dela para jogar. Não adianta só correr, não adianta ser só grande, ser rápido, ser forte. Se você não sabe dominar uma bola, não sabe passar uma bola, até para se posicionar, para receber ou tomar essa bola, fica difícil. Então é por isso que não aparece mais esses jogadores. Muitos querem ficar livre dela, muitos não querem nem ver a bola, né? Então isso aí é que dificulta. E os treinadores hoje, com tanto estudo que se tem, que eu acho que tem que estudar realmente, tem que estar sempre aprimorando, buscando coisas novas, mas o básico é só a bola. E aí você vai procurando orientar seus jogadores dentro de campo, né, e fica menos difícil. Hoje é difícil você ver um treinador que faça esse tipo de trabalho. Com certeza. Então, aqui voltando aqui, a gente já quase entrando na reta final dessa grandiosa live de hoje. Virou 96, Levi foi embora, para surpresa de todos, chegou Oscar Bernardi, uma aposta muito contestada do Zezé desde o anúncio. Eu sei que ele teve alguns problemas de relacionamento com vários jogadores. Como que foi para você, Palinha, a chegada do Oscar? Como que foi esse relacionamento com ele? E como você enxergou ali algum tipo de atrito que ele teve com alguns jogadores experientes do clube? É normal, né? Isso aí, as coisas acontecem naturalmente, Diego. Sabe, é difícil a gente falar porque num grupo ali que você tem 30 jogadores, você tem toda uma comissão técnica, você tem as pessoas que trabalham à sua volta ali, e você como treinador principal ali, você tem que estar coordenando esse pessoal todo. E você não vai ter 100% de a seu favor. Então, sempre há um desgaste, sempre há uma discussão, mas isso aí também é natural, é do jogo. E às vezes não dá certo no lugar, vai dar certo no outro. O Oscar não ficou muito tempo também ali conosco ali. São coisas que às vezes não dá liga. Você pode ter grandes jogadores num plantel, muita gente boa, com muita qualidade, só que na hora que você vai treinar, vai jogar, montar esse time, não sai nada. Não rende nada, não tem como você fazer. Como é que pode esses jogadores todos juntos e as coisas não fluírem? Isso acontece e com o treinador, às vezes, ele chega num ambiente, ele às vezes não consegue adequar aquele ambiente, ou nós jogadores, na época, não se adequar à maneira do treinador que está chegando, de trabalhar, da maneira dele utilizar, da maneira dele de conversar com cada um de nós, e acaba tendo um atrito natural, mas nada que assim afere um sentido de não respeitar, e são discordâncias naturais que acontecem. E aí, logo após a estreia contra o Grêmio, naquela Libertadores, o Cruzeiro foi derrotado em casa, ele foi demitido logo após, chegou o Paulo Tuori. E aí, com a chegada do Paulo Tuori, o Cruzeiro tem 2 derrotas no Peru. Como que foi, depois da última derrota, como que foi a conversa do grupo, que aceitou de uma forma unânime, pelo que eu sei, a chegada do Autuori, abraçou as ideias do Autuori, assim como o Autuori abraçou o grupo. Como é que foi a conversa quando vocês viram que tinha perdido a 3ª partida seguida na fase de grupos da Libertadores e o Cruzeiro estava prestes a ser desclassificado da primeira fase pela primeira vez na história? O Autuori é uma pessoa fantástica, né? E a pessoa dele em si só já é muito bom estar perto dele, estar junto com ele, e trabalhando com ele, ele é espetacular. A maneira dele conduzir o grupo, a maneira dele colocar os treinamentos, colocar a maneira dele querer jogar, a liberdade que ele te dá para debater com ele uma situação ou outra, de como se posicionar dentro do campo, de como criar uma jogada, de como se defender, enfim, ele te dá essa liberdade. E foram 2 jogos que o Cruzeiro não esperava perder, da forma que perdemos lá no Peru, mas voltamos de lá seguros que só dependia de nós mesmos. Tínhamos o Grêmio fora de casa, nós íamos ter um tempo para poder trabalhar um pouco mais na metodologia que o Autuori já havia começado a implementar dentro do grupo, e tinha ter um tempo mais o grupo com a comissão técnica que o Autuori trouxe, né? E aí as coisas começaram a surtir diferente no dia a dia. Mesmo com a derrota,
não tinha mais aquela desconfiança que, não tinha o será que não ia dar certo, já tinha, nós vamos virar isso tudo, nós temos um time para virar, a gente tem uma comissão técnica muito capacitada para nos dar essa credibilidade, e a diretoria espetacular, né? Da forma que o Zezé sempre conduziu, assim, da forma que ele estava junto com a gente, né? E quando a gente fala o Zezé, a gente fala na diretoria, ele representando todo o Cruzeiro. E a torcida do Cruzeiro entendeu esse momento difícil que a gente havia passado, e fomos para um jogo em Porto Alegre, que é o único resultado que, naquele jogo, o único resultado que interessava era a vitória, que felizmente ela veio, e aí sim a gente brincava, né? Saiu aquela nhaca, né? O que tinha que sair, saiu todos os problemas, aquele peso de você ganha de um Grêmio na casa dele, da forma que nós ganhamos lá, com propriedade, jogando bem. Nesse jogo que você fez o gol de cabeça? Foi nesse? Foi esse gol que eu fiz o gol de cabeça, lá ganhamos 1-0 o jogo lá. Né? Então, assim, ganhamos bem da forma que nós jogamos, e aí tínhamos a volta, né, o Cristal e o Aliança no Mineirão. Fatalmente, eles não iam escapulir da forma que não escapuliram, e conseguimos mais 2 vitórias consecutivas. Né? E aí o Cruzeiro, né, garantiu para alívio da torcida a passagem à segunda fase. A diretoria, junto com o Paulo Autuori, contrata o Gotardo, que até então estava no Fluminense, e pouca gente sabe que na estreia do Cruzeiro, em 97, no primeiro jogo do ano com o Oscar, que foi no Independência, o Gotardo era o zagueiro do Fluminense. E aí ele chega para reforçar esse grupo, assim como a volta do Marcelo Ramos, que voltou nos braços da torcida, através de uma ligação do Nonato. Qual foi a importância da união desse grupo, através da ligação do Nonato, para ligar no Marcelo, lá na Holanda, e falar, volta aí que a gente precisa de você com a gente? É o que eu falo, o Nonato, eu não entendo por que ele não está fazendo parte integral dessa, sei lá, comissão, diretoria, não sei o que para realmente ajudar o Cruzeiro a sair da situação que está, porque ele conhece tudo, de dentro e de fora do Cruzeiro, tem credibilidade e condições de tomar qualquer atitude e ser respaldado não só pela diretoria, como também pela torcida, e por nós jogadores que conhecemos o Nonato. Né? E como eu disse, né, essa liberdade que a gente sempre teve dentro do Cruzeiro de conversar, debater, colocar nossas ideias, sabendo que tínhamos a hierarquia normal que tem que ser respeitada, né? A gente sempre teve essa liberdade. Chega o Gotardo, chega o Marcelo, e aí vai incorporando mais ainda. Jogadores acostumados a vencer, vitoriosos, com uma mentalidade forte, a mentalidade vencedora. Isso aí faz com que o grupo se sinta mais acolhido, mais reforçado, para poder seguir numa caminhada que a gente sabia que ia ser muito forte, longa, e que dependia de cada um estar muito bem em cada jogo. Aí vem o El Nacional, o Cruzeiro perde fora de casa, já estava conquistando a classificação, onde quase no finalzinho eles conseguem fazer o gol. Eu lembro que eu estava no Mineirão também, a torcida se desesperou, achando ali que poderia acontecer uma zebra e sair. E graças a Deus e a competência de vocês, a gente passou nos pênaltis, o Dida segurou lá, o Gotardo, que tinha acabado de chegar, fez o último gol e a gente classificou. Depois vem o Grêmio, cara. No Grêmio, aquela partida do Grêmio. Fala para mim o seguinte, como que você enxergou aquela situação do Fabinho não conseguir esticar a perna, se posicionar no ataque, dominar a bola no peito e fazer o gol? O que você conversou com ele após a partida? Eu estava dentro da área junto com o Fabinho naquele lance, né? Porque o Fabinho tinha sentido uma lesão, e vai para frente, fica ali de centroavante ali, normal. A gente não pode ficar com menos um em campo. Só que o Fabinho tinha muita qualidade, e a saúde que o Fabinho sempre teve, e a qualidade, é que eu falo, gosta da bola, né? Gostava da bola, qualidade em bater na bola com os 2 pés, movimentação. Ele e o Ricardinho era espetáculo, né? Coisa de maluco, né? Ficava fácil de a gente jogar com eles.
e aí você vê um lance que ele está dentro da pequena área, ele domina uma bola no peito da pequena área e faz um gol de pé esquerdo. O que vai se falar? E ele machucado. É porque gostava muito do que estava fazendo, respeitava muito a camisa que ele estava vestindo, né? E foi um golaço, um gol de placa que ele deveria ter recebido uma placa, uma homenagem por esse gol, porque foi um gol de guerreiro, vamos dizer assim mesmo, né? Que ele sempre foi, né, um guerreiro dentro de campo, e esse gol veio para coroar tudo que o Fabinho sempre jogou no Cruzeiro, que foi sempre espetacular. Com certeza, não é à toa que ele tem o apelido até hoje, a torcida de Fabinho Guerreiro. E depois desse gol, parecia que tinha o Olímpico inteiro pressionando o Cruzeiro, né? Nós acabamos tomando mais um gol, mas se segurou. E como é que foi após o jogo? O alívio de garantir a classificação no sufoco, na dor, e vamos para cima do Colo-Colo? Isso aí é natural, né? Libertadores, decisão, mata-mata, time grande na sua frente, jogadores com muita capacidade. Isso aí é normal de um clube grande, né? Você tem que estar vacinado disso aí. Para nós que estamos dentro de campo, a gente não sente tanto, né? Se ele jogando depois que vai cair a ficha de tudo aquilo que aconteceu. Na hora ali é uma coisa natural, normal. E, logicamente, depois do jogo, a comemoração é tudo de bom. Como eu falo, é difícil você saber o que vai fazer numa comemoração, porque você realmente extravasa diversas maneiras de extravasar essa alegria que você sente. Então, assim, são coisas que marcam na história da gente, e classificar da forma que você vai no sufoco, aquele sofrimento todo, uma pressão danada, é natural, coisa natural, normal. Torcida adversária sempre contra. E quem quer jogar futebol num clube grande não pode estar preocupado com a torcida, se vai jogar em casa, vai jogar fora. Você tem que entrar, jogar, enfrentar a responsabilidade que você tem, né? Você tem que ter essa responsabilidade independente de onde vai jogar, contra quem vai jogar, porque você está vestindo uma camisa pesada. Não é para qualquer um, não, vestir essa camisa do Cruzeiro. Com certeza. E aí veio a semifinal com o Colo-Colo, o primeiro jogo no Mineirão, a gente ganhou, o goleiro deles lá, que eu não me recordo o nome, jogava de amarelo, fez uma lambança lá na lateral, o Cleison cruzou a bola, o Marcelo só tocou para dentro, fomos com a vantagem lá, e aí lá foi aquele jogo, né, épico. Quais as suas lembranças desse jogo, que está na memória de todo torcedor aí por vários aspectos? Alguns lembram mais da grande defesa que o Dida fez na falta, que tirou lá no ângulo, outros lembram mais de você cadenciando aquele jogo do meio campo, outros se recordam mais da falta que o Marcelo Ramos bateu e sobrou o Cleison fazer o gol. E no primeiro momento é isso, depois eu tenho outra pergunta sobre esse jogo. É como a gente fala, né? São jogos que você tem que estar preparado para tudo, para qualquer situação que vai ocorrer dentro de campo, fora de campo, você tem que estar pronto, né? E ir para um jogo com uma vantagem e sabendo que tem um adversário super difícil, um campo que é muito bom de se jogar, é muito bom de jogar naquele campo lá, essa coisa da torcida perto, sabe? É muito bom, cara. Não dá para te explicar, essa coisa quando fica muito longe é muito ruim de você jogar. É bom que você tem todo mundo pertinho de você ali e você sente o jogo todo, né? Aquele momento todo ali. Então, foi um jogo totalmente perturbado, vamos dizer assim, em todos os sentidos. O Dida, como toda a Libertadores, ele foi super bem. O Dida sempre ia bem, né? É difícil não ir bem, né? Então, assim, quando você tem jogadores do porte que o Cruzeiro tinha, e já vem, e problema que não é que seja o problema, já vem numa competição passando por dificuldades, tropeços, times que logicamente não querem perder para você de jeito nenhum, jogadores de uma qualidade muito grande, e vai te fazendo ficar mais maduro, vai te fazendo ficar mais cascudo, vamos dizer assim, para aguentar essas pressões, para aguentar essa situação, que não é fácil realmente, mas quando você está ali dentro de campo, você não sente aquilo tudo. A gente está de fora, o torcedor está de fora, sofre demais, mas a gente estava bem consciente da responsabilidade que era. E ali foi para os pênaltis, o Dida garantiu.
se agora me falha a memória se foi o Fabinho ou o Marcelo Ramos que fez o gol que garantiu a classificação, a última cobrança. E eu já fiz aqui uma live no Informativo Cruzeiro com o Gotardo e com o Edivelton. E para a torcida TFC eu fiz uma live com o Marcelo Ramos. E fiz a eles a mesma pergunta que eu vou te fazer agora. Onde você estava quando o pau quebrou? E pegaram o Donizete lá no vestiário. O Edivelton falou que já estava dentro do vestiário. A gente está no vestiário, está no vestiário. O Marcelo Ramos falou que trocou uns tapas para tirar o Donizete da confusão e o Gotardo estava dentro de campo. Então, é que, sabe, é como eu te falo, se você quer comemorar, você quer fazer tudo, você não sabe o que faz. Né? São situações assim, quando aconteceu a briga, muita gente já estava no vestiário já, né? Foi um caso lamentável, complicado, mas isso era futebol, né? Hoje, ninguém passa perto de ninguém, por isso que eu te falo, lógico que tem que ser contra a violência, isso não existe, isso não é o caso que tem que se acontecer, mas futebol tinha um pouquinho disso também, essa fúria, essa revolta, não é o caminho a ser seguido, mas até isso perdeu essa situação. Qualquer situação que acontece dentro do campo hoje, um jogador começa a debater com o outro, já é qualquer atrito, às vezes nem é atrito. Se muitas vezes se colocassem os microfones na gente, tudo que a gente conversa um com o outro dentro do campo, conversava um com o outro dentro do campo, parecia que a gente jogava até, às vezes, muitas vezes, no mesmo time, porque se encontrava em seleção, fora de campo você o conhecia, isso é coisa natural, só que dentro do campo ali tudo pode acontecer, né? E essa confusão aí foi uma confusão lamentável, complicada, mas que isso aconteceu e muita gente já está no vestiário, não deixava a gente sair, quem estava dentro do campo não podia ir para o vestiário, foi uma loucura mesmo, tremenda aí esse final de jogo. E antes da gente entrar no assunto da final da Libertadores, você com essa grande experiência, né? Você jogou 5 Libertadores, campeão de 3, a gente sabe que, como já diria o Edivelton, o chicote estalava. O que você pode contar para a gente de alguma experiência com violência, ou que você sofreu, ou que você viu durante todas essas Libertadores aí que você jogou? Sempre foi muito complicado. Pedrada era normal, dificuldade de entrar no estádio, jogar na Argentina sempre foi muito complicado, Bomboneira, então, nem dá para comentar muito. Mas, assim, são coisas que aconteciam, que hoje, na verdade, eu não sei como é que está acontecendo, porque tem um bom tempo que eu não estou aí no Brasil e só sabe que quando você está mesmo dentro da competição, vivendo aquilo ali, aquele momento, são coisas que aconteciam natural, vamos dizer assim. E as coisas vieram melhorando, né, ficando menos piores. Antes da nossa época de 90, na época de 80, muita gente não valorizava uma Libertadores, né, e só o que acontecia, as confusões eram frequentes nos jogos da Libertadores, muita agressão, muita briga, a gente vê alguns vídeos até hoje daqueles jogos que tinha antes, do jeito que chegavam, que era muita pancada, a qualidade dos árbitros também foram melhorando. No modo geral, em termos de você controlar essa situação de agressão e tudo, foi melhorando. Mas sempre aconteceu um soco, o cara cuspir na sua cara, falar um monte de bobagem, um tapa, isso aí ainda acontece, né, acontecia, então são coisas que vai adiantar o quê? Muitas vezes, eu tomei muitas vezes soco, muito tapa, muito cuspida na cara, mas no final a gente ganhava, deixava eles para lá, quem que vai adiantar? Podem fazer, mas eles faziam o que queriam e a gente ia lá e ganhava os títulos sem nenhum problema. Com certeza. E agora a gente entrando no assunto da final, como você bem falou no início, o primeiro jogo lá em Lima, o Cruzeiro teve mais oportunidade de ganhar do que o primeiro, acabou vindo com um empate, um jogo que até um certo momento o time não jogou muito bem, não estava encaixando aquele mesmo futebol de toda a campanha da Libertadores, a torcida já estava um pouco apreensiva. E aqui uma história muito interessante que o Nonato que contou pra gente, que você era o batedor oficial de escanteio, né?
aquele escanteio do Elivelton, você estava lá do outro lado, ele bateu um escanteio que ele falou que não bateu bem, dá para ver que ele não bateu bem, o zagueiro tirou e o Elivelton, com o pé que não era o bom, acabou fazendo o gol. Qual que foi a sensação ali que nada que estava programado aconteceu e acabou dando certo? Mas aí que tá, né? Futebol, como nós já viemos aí conversando, são coisas que acontecem no futebol que não pode ser tudo certinho, que está rabiscado, que está programado. Vai acontecer alguma situação que tenha que mudar alguma coisa daquilo ali, né? E essa situação do córner, eu estava já na área, já havia tido um outro córner antes, e depois teve um córner e o Nonato foi bater, e o Nonato, o Elivelto, para fazer um gol de fora da área com o pé direito, tinha que ser campeão, não tinha jeito. Quem mal usava a perna direita para correr, você imagina para chutar e fazer gol, e de fora da área. Fora da área. E de fora da área, ainda bem que ele chutou, e o goleiro ainda do Cristal ainda foi mal para a bola. Ele acho que com tanta gente na frente dele, quando ele viu a bola, quando ele foi, já foi errado para ela, né? Então, assim, e aquela bola entrar da forma que entrou, e todo mundo correndo atrás do Elivelton é uma loucura, não dá para explicar, né? Acho que até hoje a gente vê o Elivelton tem que correr atrás dele, porque aquele foi um gol que foi demais, o Eli merecia demais aquele gol também. Não só ele, porque por toda a campanha que nós fizemos, era tudo aquilo que a gente queria era vencer, independente de quem ia fazer o gol, de que forma ia sair o gol, tinha que sair o gol, e da forma que saiu foi melhor ainda, porque o Elivelton fazendo gol de pé direito fora da área foi ótimo. Com certeza. E ali a torcida, na emoção do título, ao mesmo tempo emocionada pela sua saída, que logicamente ninguém queria. Você vendido por uma quantia que também, hoje em dia, passar os anos, a gente entende que era a quantia necessária para o Cruzeiro continuar honrando seus compromissos e ter um time em condições de ir lutando pelos títulos, né, nos anos seguintes. Mas como é que foi ali para você, Palinha? Qual foi a sensação ali, se despedindo, tricampeão da Libertadores, campeão na sua terra, nos braços da torcida, mas ao mesmo tempo indo embora? Foi um dever cumprido muito bem feito, né? Foram 2 anos, não chegou a 2 anos, né? 4 títulos, né? 2 campeonatos mineiros, uma Copa do Brasil, mais uma Libertadores, né? Depois de tanto tempo o Cruzeiro conquistar mais uma Libertadores para a história do clube, né? E poder sair e ainda trazendo um recurso financeiro para o Cruzeiro da forma que foi, como você bem disse. O time grande o custo dele é muito alto, ele precisa ter esse retorno também de dinheiro, né? E a situação era muito favorável para o Cruzeiro, para mim também, né? Felizmente, todo o acordo foi feito para que eu saísse só depois da final da Libertadores, né? Isso já vinha acertado, sem nenhum problema, e a gente continuou trabalhando, jogando normal, né? E ali foi minha despedida, uma despedida espetacular, né? Como vencedor. No outro dia, o Paulo também foi embora, né? O Paulo Autuori foi para o Flamengo, e viajamos juntos de Belo Horizonte, ele para apresentar no Flamengo, e eu me apresentar no Mallorca, e no sábado eu joguei contra o Autuori em Mallorca, né? Mallorca e Flamengo, eu joguei contra ele. Então, você imagina, não deu nem para comemorar nada, não deu para fazer nada, e já viajamos para seguir o nosso caminho normal, e que, felizmente, acho que foi bom para todo mundo, né, essa situação. Logicamente, a ideia é permanecer no clube o maior tempo possível que se possa. Mas era um momento que o Cruzeiro tinha ideal para poder ter uma condição de captar um recurso, e foi com essa minha saída, né? Mas que, felizmente, a torcida do Cruzeiro também entendeu, viu dessa forma também, né? E até hoje, vocês todos, né? A torcida do Cruzeiro sempre teve um carinho muito grande por mim. Sinceramente, hoje em dia, com o passar dos anos, a gente tem essa compreensão, mas na época gerou uma certa revolta em ver o Palinha sair e chegar ao Palácio, né? Com todo respeito ao Palácio, né?
tipo assim, a qualidade ali, a gente não teve mais no camisa 10. Acabou que a gente não fez um bom brasileiro, foi aquela lástima mundial, mas vida que segue. Hoje em dia a gente tem compreensão total de que foi o melhor para o Cruzeiro. E depois aí de todos os outros clubes que você passou, você teve alguma oportunidade, você chegou a ter alguma conversa de voltar para o Cruzeiro antes do fim da carreira, ou não chegou a acontecer nem conversa, sondagem, nem nada? Não, nunca aconteceu nada, né, de voltar ao Cruzeiro, né, isso nunca houve. Sempre houve esse respeito, sempre tive um livre acesso no Cruzeiro, e, independente da diretoria que sempre esteve, os jogadores, então nunca teve esse tipo de situação, não. E continuo acreditando que o Cruzeiro vai realmente voltar a ser o Cruzeiro, que tem que voltar a ser o Cruzeiro que era de antes, e depois, antes da nossa época, na nossa época, e agora tem que voltar a ser de novo. Né? Então, é o tempo que vai dizer isso tudo, é trabalhar da forma que tem que se trabalhar para que o Cruzeiro possa voltar a ser o que era, mas nunca teve, depois que eu saí do Cruzeiro, uma situação para poder voltar. Então, assim, mas isso não é porque eu não queria, porque o Cruzeiro não queria, são situações normais que acontecem, o clube segue a vida, igual você disse, joguei contra o Cruzeiro, depois no América, a gente conquistou a Sul-Minas vencendo o Cruzeiro. Você imagina, né? Se marcar a história dentro do clube da forma que eu marquei, ir para uma final e, felizmente, jogando no América, poder marcar também minha volta ao América e ser campeão também com o América, foi muito gratificante para mim, e a torcida do Cruzeiro nos jogos sempre me respeitou também. Isso aí que é muito bom, Diego. Isso aí não tem palavra para explicar o que é o sentimento de saber que você foi respeitado, é respeitado pelo que você fez dentro do clube, e depois mesmo você vestindo uma outra camisa e jogando contra esse clube, ser respeitado da forma que eu sempre fui. Eu lembro perfeitamente dessa final, estava lá na Mafia Azul assistindo o jogo, um ou outro torcedor ameaçou te vaiar, e o pessoal da diretoria falou que você não era um jogador a ser vaiado, que a sua história era muito maior do que por estar naquele momento ali contra o Cruzeiro.